Olá, turma! Nessa videoaula nós iremos estudar sobre a fisiologia renal, abordando os seguintes aspectos: anatomia renal, o fluxo sanguíneo renal e o processo de filtração glomerular. Quando nós pensamos nos rins, as principais funções que vêm nas nossas cabeças são a eliminação dos resíduos corporais. Então, os rins são extremamente importantes para fazer a eliminação de produtos do nosso metabolismo diário, de xenobióticos, de fármacos, de toxinas ambientais, entre outros. Entretanto, não é a única função dos rins fazer essa eliminação desses resíduos corporais. Os rins, eles estão extremamente envolvidos com a regulação do nosso volume de líquido corporal, consequentemente com a nossa regulação de pressão arterial. Os rins, eles trabalham em uma cooperação aí com o sistema cardiovascular para facilitar a manutenção desse volume de líquido e, consequentemente, a manutenção de uma perfusão sanguínea correta para os nossos tecidos. Além disso, esses rins também controlam essa regulação da osmolaridade dos nossos líquidos corporais, uma vez que a gente pode modificar o aspecto da nossa urina. Em alguns momentos a gente pode ter uma urina mais diluída, em outros momentos uma urina mais concentrada. Isso está envolvido justamente com a quantidade de solutos presentes naquela urina e a quantidade de água também presente naquela urina. Logo, esses rins, eles são importantes para a nossa manutenção desse balanço de íons. E os rins, então, eles conseguem regular isso, fazendo esse balanço entre o que é ingerido pelo indivíduo e o que é excretado pelos rins. Além disso, eles também participam do processo de regulação do pH corporal. Por exemplo, quando a gente tem um aumento de acidez no líquido extracelular, a gente pode aumentar essa secreção, a gente pode aumentar essa eliminação de prótons e a manutenção do bicarbonato, por exemplo, para diminuir essa acidez. Então, os rins, eles auxiliam também nessa regulação do nosso pH corporal. Entretanto, eles trabalham de uma maneira mais lenta do que a regulação de pH que nós observamos feitos pelo sistema respiratório. Além disso, eles também estão envolvidos na produção de alguns hormônios, apesar deles não serem glândulas, mas as células renais, elas estimulam aí a produção e liberação de renina, que é um hormônio extremamente importante para a regulação a longo prazo da pressão arterial. As células renais, elas podem estimular a produção da eritropoetina, que é um hormônio que vai auxiliar na produção dos eritrócitos, e os rins também auxiliam no processo de conversão da vitamina D na forma de calcitriol, que está envolvido no balanço de cálcio do nosso organismo. Vamos pensar, antes de entrar na anatomia renal, no nosso sistema urinário. Nosso sistema urinário, ele é composto pelos rins, pelos ureteres, pela nossa bexiga e pela nossa uretra. Então, os rins, eles têm esse formato aqui em forma de feijão. Nós temos dois, estando um de cada lado da nossa coluna vertebral, com a sua face convexa voltada para essa coluna vertebral. Eles estão localizados na região retroperitoneal do nosso corpo, mais ou menos aqui próximo entre a 10ª e a 12ª costela. É interessante a gente observar que um ser humano, ele consegue sobreviver com apenas um rim, por exemplo. E tem muitas pessoas que submetem a processos de transplante para auxiliar outra pessoa, ou até mesmo existem pessoas que nascem com apenas um rim ou outro rim atrofiado. E a pessoa consegue desenvolver e viver naturalmente o resto da vida, óbvio, se ela não tiver um problema nesse rim único que ela tem. Se a gente ampliar, fizer um corte e ampliar essa estrutura renal, nós vamos observar que os rins, eles são recobertos por uma cápsula fibrosa e a sua porção interna é dividida em duas partes, na região de córtex e na região de medula renal. Essa região de córtex é mais a região mais paralateral e a região mais central seria a medula renal. Analisando essa estrutura aqui dentro da nossa porção de medula renal, nós vamos ter
as pirâmides renais localizadas nessa região, nessas regiões. Nós vamos ter os cálices maiores, cálices menores, que vão então aqui um cálice menor, chegando até desembocando num cálice maior, e depois desembocando na pelve renal. Dessa pelve renal, esse filtrado que foi produzido, que vai ser então chamado de urina, ele passa a ser encaminhado para os ureteres, para depois ser armazenado na bexiga. Observe que nessa região nós também temos um conjunto de nervos chegando, nós temos vasos, como veias e artérias, e o sangue ele chega nessa região através aqui da artéria aorta, que passa para a artéria renal, depois passa para a artéria segmentar, artéria interlobar, artéria arqueada, artéria interlobular, arteríola eferente, e aí ele chega nos glomérulos, nos capilares do nosso glomérulo renal. Nós vamos conhecer em seguida. Daqui, parte desse sangue ele vai fluir para a arteríola eferente, para os capilares peritubulares e para os vasos retos, para a veia interlobular, para a veia arqueada, veia interlobar, veia renal e a veia cava inferior. Então, esse seria aí o trajeto feito pelo sangue ao passar por toda essa estrutura renal. Se nós ampliarmos essa região dos rins, nós vamos observar as suas unidades funcionais, que são os néfrons. Então, a gente pode observar, geralmente, nos livros, a gente amplia, a gente abre esse néfron, tá? Ele aparece desdobrado, mas ele é um emaranhado bem enovelado. A gente faz isso para que fique mais fácil o entendimento dos processos fisiológicos que acontecem nessa estrutura. Então, se a gente observar o néfron, ele é composto por uma cápsula de Bowman, essa cápsula aqui, que vai envolver uma rede de capilares que se enovelam, que são chamados de glomérulo. Então, essa união aqui da cápsula de Bowman com esse glomérulo renal é chamado de corpúsculo renal. Essa porção é o corpúsculo renal. Depois daqui nós entramos no túbulo proximal. Túbulo contorcido proximal é a próxima seção aí dos néfrons. Depois nós vamos descer para o ramo descendente, né? Nós temos um ramo espesso descendente da alça de Henle. Depois nós vamos ter um ramo ascendente espesso na alça de Henle, um ramo ascendente grosso nessa alça de Henle. Aí nós vamos ter o túbulo contorcido distal, que vai desembocar no ducto coletor. Então, geralmente, uns 8 túbulos distais, eles desembocam nessa região aqui do ducto coletor, e a partir daqui, esse conteúdo vai passar para a pelve renal, da pelve renal para os ureteres, daí dos ureteres para a bexiga urinária. Em cada rim, nós possuímos aí cerca de 1 milhão de néfrons. E esses néfrons estão divididos nesses segmentos, e cada segmento desse ele está intimamente relacionado com vasos sanguíneos que ficam aí próximos a essas estruturas dos néfrons. Os néfrons são divididos em 2 tipos de acordo com a sua localização dentro dessa estrutura renal. Por exemplo, nós temos aqui a região do córtex renal e a região de medula renal. O córtex ele vai conter todas as cápsulas de Bowman e todos os túbulos contorcidos proximais e distais. Já na medula, ela vai conter justamente essa parte da alça de Henle e os ductos coletores. Só que observem que alguns néfrons eles penetram profundamente nessa região da medula e outros não penetram tão profundamente nessa região da medula. Esses néfrons, cuja maior parte está na região cortical, nós vamos chamar de néfrons corticais. São cerca de 80% dos nossos néfrons. Enquanto esses néfrons que penetram profundamente aqui na região de medula renal são chamados de néfrons justamedulares, e são cerca de 20% dos nossos néfrons. Cada néfron ele possui 2 arteríolas e um conjunto de capilares que formam um sistema porta nessa região. Nós vamos ter uma arteríola aferente, por onde esse sangue chega. Nós temos uma arteríola eferente, por onde esse sangue sai. Então, o sangue chega para ser filtrado através dessa arteríola
aferente, passa por essa rede de capilares aqui do glomérulo renal, passa para a arteríola eferente, da arteríola eferente, eles vão seguir para esses capilares peritubulares que ficam localizados ao redor dessas estruturas dos néfrons. Nesses néfrons justaglomerulares, essas redes de capilares são chamados de vasos retos. Uma outra coisa interessante que a gente pode observar é que a porção ascendente da alça de Henle, o trecho final dessa porção, ela passa entre as arteríolas aferentes e as arteríolas eferentes, formando o que nós chamamos de aparelho justaglomerular. E esse aparelho justaglomerular é importante no processo de autorregulação dos rins. Alguns processos básicos vão ser realizados nos néfrons, que são os processos de filtração, de secreção e de reabsorção. Vamos inicialmente conhecer esses processos. O que seria a filtração? A filtração é o movimento de sangue para o lúmen renal. O processo de reabsorção é o movimento do lúmen renal para o sangue. O processo de secreção é o processo que acontece também do sangue para o lúmen, só que ele acontece utilizando proteínas transportadoras. E a gente tem um processo chamado de excreção. O que é a excreção? A excreção é a passagem de algo do lúmen para fora do corpo. Então a gente fala que passou pelo processo de excreção quando a gente consegue colocar isso para o meio externo. Vamos observar os elementos vasculares que nós temos. Arteríola aferente, por onde vai chegar esse sangue, capilares do glomérulo renal, aí a gente vai ter a arteríola eferente, por onde esse sangue sai, capilares peritubulares, localizados nessa região, vasos retos, e daqui o sangue ele passa para a veia renal. Vamos observar agora os elementos tubulares. Nós temos aqui a cápsula de Bowman, que está circundando a região do glomérulo, formando o que nós chamamos de corpúsculo renal. Nós temos o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle com seus vários segmentos, o túbulo contorcido distal, que vai desembocar na região do ducto coletor. Essa urina que vai estar formada nessa região vai passar pelos ureteres e se encaminhar para a bexiga, para de lá ser encaminhada para o meio externo através da uretra. Observem que o processo de filtração, que seria justamente essa movimentação do sangue para o lúmen renal, acontece apenas nessa região da cápsula de Bowman. Por quê, professora? Porque é aqui que existe justamente uma barreira de filtração. Então, existem alterações locais que fazem com que o conteúdo desse sangue ele consiga passar aí para essa região do lúmen renal. Nós vamos conhecer já já essa estrutura dessa barreira de filtração. Nesse caso, nós temos aí cerca de 180 litros de sangue sendo filtrados ao dia. Então, a gente consegue filtrar uma parte desse volume, gerando aqui um conteúdo nessa região do lúmen renal muito similar ao que a gente observa no nosso plasma sanguíneo. A diferença está aí na quantidade de proteínas que a gente não vai deixar passar nessa região renal. Então, aqui a gente tem um fluido isosmótico, que seria aí próximo de 300 miliosmol. Quando esse fluido ele passa aqui para a região do túbulo contorcido proximal, a gente observa que existem processos de reabsorção acontecendo e processos de secreção também acontecendo. E ao final desse processo, aqui no início da alça de Henle, vocês podem observar que esse filtrado que está chegando aqui, ele tem cerca de 300 miliosmol também. Então, ele mantém a osmolaridade. Isso quer dizer que nessa região aqui do túbulo contorcido proximal, a gente faz processos que são isosmóticos. Então, nós observamos, por exemplo, uma grande reabsorção isosmótica de solutos e também de água. Esse segmento da alça de Henle, observem que a gente está fazendo apenas reabsorção. E essa reabsorção aqui é interessante porque a gente faz uma reabsorção de soluto na alça de Henle. Então, a gente vai fazendo a reabsorção de vários solutos, fazendo com que a gente tenha um acúmulo maior de água. Então, a gente reduz a osmolaridade quando a gente está finalizando esse caminho aqui da alça de Henle.
Então, aqui observem 100 miliosmol, a gente vai ter um filtrado muito hiposmótico quando comparado à ioplasma. E nesse sentido, é por isso que a gente chama esse segmento da alça de Henle como um segmento diluidor da urina, porque a gente tem uma reabsorção de soluto e não de água. Em seguida, esse filtrado ele vai passar pelo túbulo contorcido distal e pelo ducto coletor, que fazem processos de reabsorção e secreção também. Entretanto, eles são modulados por hormônios. Então, se vai acontecer mais reabsorção ou menos reabsorção, por exemplo, depende da nossa necessidade corporal. E essas regiões elas são muito alteradas por esses hormônios que nós vamos conhecer na nossa próxima aula, que vão então definir qual é que vai ser a osmolaridade final nesse momento, porque tudo vai depender da nossa necessidade corporal. Se a gente precisa manter uma urina mais concentrada ou uma urina mais diluída nesse momento. Então, se a gente observar essa equação aqui, a quantidade filtrada menos a quantidade que foi reabsorvida, mais a quantidade que foi secretada, vai ser igual à quantidade que vai ser excretada de soluto. Então, uma parte eu vou filtrar, a outra parte eu vou secretar e eu vou retirar tudo aquilo que eu conseguir reabsorver. Isso vai resultar naquela quantidade que vai ser excretada de soluto. Então, vamos iniciar falando sobre o processo de filtração glomerular e na nossa próxima aula nós vamos abordar a secreção e também o processo de reabsorção. Então, a filtração glomerular justamente vai fazer essa filtração do sangue passando por essa região aqui do glomérulo renal. Observem que apenas 20% do plasma que passa através desse glomérulo é filtrado. E a gente vai observar que lá no final, apenas 1% desse líquido que é filtrado vai ser eventualmente excretado. Pensando aqui num grande volume de plasma que está entrando nessa arteríola aferente, cerca de 100%, esse plasma ele vai passar por essa região aqui do glomérulo renal, 20% desse volume vai ser filtrado, então ele vai conseguir entrar nesse lumen renal, e o resto vai passar aqui, ó, para a arteríola eferente, daqui para os capilares peritubulares. Desses 20% do volume que foi filtrado, cerca de 19% vai ser reabsorvido. E aí ele vai entrar nesses capilares peritubulares. E daqui eles vão seguir para a circulação sistêmica. Então, da totalidade que a gente tem de plasma entrando pela artéria aferente renal, nós vamos ter 99% deles retornando aí à circulação sistêmica. Essa quantidade que a gente consegue filtrar é chamada de fração de filtração, e ela é basicamente um cálculo feito através da nossa taxa de filtração glomerular, dividido pelo nosso fluxo sanguíneo renal. Então, qual é a taxa que eu consigo fazer de filtração e qual é a quantidade de sangue, né, que vai chegar nessa arteríola aferente renal. Por que essa filtração ela acontece exatamente nessa região do glomérulo renal? É porque nessa região nós vamos encontrar essa barreira de filtração, que é composta por três coisas: pelo endotélio desses capilares, por uma lâmina basal e também pelas células justamente dessa cápsula de Bowman. Então, essa estrutura cria uma barreira de filtração. Então, esse epitélio aqui ao redor dos capilares glomerulares, ele é modificado e forma o que nós chamamos de podócitos. Vamos observar que o sangue ele entra através dessa arteríola aferente, passa por todo esse caminho e tem essa barreira de filtração e depois ele, ó, sai pela arteríola eferente. Vamos analisar essa barreira de filtração. Ela é formada pelo endotélio desse capilar glomerular. Nesse caso aqui, foram removidos esses podócitos para vocês poderem observar a estrutura desses capilares. Esses capilares, eles são fenestrados. Então, existem poros nessa região, por onde os elementos plasmáticos conseguem passar de dentro desse capilar. Entretanto, esses poros não deixam passar qualquer coisa. Não passam, por exemplo, proteínas, não passa glicose, não passam células sanguíneas, né? Isso falando do ponto de vista fisiológico. Se a pessoa apresenta na sua urina proteína, glicose, elementos sanguíneos, então existe algum problema, possivelmente na sua barreira de filtração. E isso geralmente está associado com o desenvolvimento de alguma doença.
Além desses capilares, nós temos aqui uma lâmina basal que fica entre esse endotélio e essa célula epitelial da cápsula de Bowman. Essas células aqui são células especializadas, chamadas aí de podócitos, que têm projeções chamadas de pedicelos. Elas formam umas espécies de fendas, que são justamente as fendas de filtração. Então, se a gente observar, existem esses locais por onde vão passar alguns elementos. Então, para a gente conseguir filtrar algo, ele tem que passar por essa camada do endotélio, pela lâmina basal e ainda por essas estruturas das fendas de filtração, formadas pelos pedicelos dos podócitos. Então, são várias barreiras que eles precisam conseguir passar. Uma outra coisa interessante para a gente poder observar é que essa porção aqui ascendente, né, o ramo ascendente grosso da alça de Henle, ela passa entre essa arteríola aferente e entre essa arteríola eferente. Nessa região aqui nós temos um conjunto de células chamadas de células mesangiais. Essas células mesangiais, elas possuem na sua estrutura alguns feixes de filamentos que são ali semelhantes ao que a actina faz. Então, eles fazem um certo tipo de contração, eles conseguem fazer isso. Elas são capazes de contrair e alterar o fluxo sanguíneo pelos capilares. Vamos observar uma estrutura ampliada dessa barreira de filtração. Nós temos os podócitos aqui, essas células mesangiais, localizadas entre eles, o endotélio aqui, localizado, né, esse endotélio desses capilares, os pedicelos desses podócitos. Então, se a gente amplia essa região, a gente observa essa barreira de filtração. E nós temos aqui porções do endotélio. Esse endotélio, lembra que ele é fenestrado. A gente tem essa lâmina basal e a gente tem os pedicelos dos podócitos, formando pequenas fendas. O material que é filtrado precisa conseguir passar por todas essas etapas aí, essas camadas da nossa barreira de filtração. Apesar da gente ter essa barreira de filtração, esse processo só é capaz de acontecer devido a uma pressão. Então, existe essa pressão de filtração que influencia essa nossa taxa de filtração glomerular. Então, se a gente observar, o sangue ele vai chegar nessa região com uma certa pressão. Então, ele gera o que nós chamamos de pressão hidrostática local. Nesse caso, a gente pode observar geralmente uma pressão hidrostática, que é aquela pressão causada pelo sangue que está entrando nessa região do glômerulo renal, de cerca de 55 milímetros de mercúrio. Só que à medida que a gente vai tendo esse processo de filtração acontecendo, vão ficando mais quantidades de proteínas nessa região do glomérulo renal. Isso gera uma pressão também, uma pressão chamada de pressão coloidosmótica, que é justamente formada pela presença dessas proteínas plasmáticas nessa região. Quanto mais essa proteína tiver nessa região, mais isso tende a puxar líquido para fazer o processo de diluição, né? Então, nesse caso, existe uma pressão, a pressão coloidosmótica, ela está indo no sentido do lúmen tubular renal aqui para dentro do capilar. E essa pressão é de mais ou menos aí 30 milímetros de mercúrio. Além disso, quando a gente vai fazendo o processo de filtração, essa região é uma região quase fechada. Então, esse líquido vai passando por essa região e isso vai gerando uma pressão nesse local. Essa pressão é chamada de pressão de fluido. E ela é geralmente aí por volta de 15 milímetros de mercúrio. Se a gente então fizer uma relação entre essas pressões que são geradas nesse local, nós teremos a pressão hidrostática menos a pressão coloidosmótica menos a pressão de fluido, e isso vai nos dar a pressão de filtração resultante, que é aí por volta de 10 milímetros de mercúrio. O que é que seria então a nossa taxa de filtração glomerular? É o volume de líquido que a gente consegue filtrar para dentro da cápsula de Bowman por unidade de tempo. E essa taxa de filtração glomerular, ela vai modificar de acordo com vários aspectos do nosso dia. Ela pode ser influenciada pela presença aí de uma pressão de filtração. Por exemplo, se aumentar o fluxo sanguíneo renal, se eu aumentar a pressão sanguínea, eu posso aumentar a taxa de filtração glomerular. Pode ser influenciada pelo coeficiente de filtração também.
Depende da nossa área de superfície desses capilares glomerulares, a permeabilidade que existe ali entre o capilar e a cápsula de Bowman. Então, a própria estrutura também vai influenciar nessa taxa de filtração glomerular. Mas, de forma geral, a gente consegue manter uma taxa de filtração glomerular aí constante. Então, existe essa autorregulação que mantém essa taxa de filtração glomerular quase constante quando a gente tem uma pressão arterial média que está entre 80 e 180 milímetros de mercúrio. E isso acontece devido a vários mecanismos fisiológicos que nós vamos conhecer. Antes disso, vamos observar que o fluxo sanguíneo renal e a taxa de filtração glomerular podem ser modificados se a gente fizer alterações nas nossas arteríolas renais. Vamos observar quais são os pontos de modulação. Então, eu tenho aqui o fluxo sanguíneo renal, é aquela quantidade de sangue que vai entrar nessa região do glômerulo renal. Existe a resistência dessa artéria, ela pode contrair ou ela pode relaxar. Isso vai modificar, consequentemente, a quantidade de sangue que vai chegar nessa região. Então, a gente teria variações ou na arteríola aferente ou na arteríola eferente. E, consequentemente, nós vamos ter mudanças nessa taxa de filtração glomerular. Vamos observar algumas situações. Se eu aumentar a resistência na nossa arteríola aferente, o que é que isso vai impactar? A vasoconstricção dessa arteríola aferente aumenta essa resistência aqui ao fluxo sanguíneo renal, então eu vou diminuir o fluxo sanguíneo renal. Consequentemente, a gente vai ter menos pressão hidrostática nessa região. Se eu tenho menos pressão hidrostática, eu não consigo empurrar muito esse filtrado, os componentes, para dentro desse lúmen renal. Então, eu diminuo também a minha taxa de filtração glomerular. Se a gente não tem agora uma alteração nessa arteríola aferente, mas a gente tem uma alteração na arteríola eferente, então a gente tem um aumento de resistência na arteríola eferente, o que é que a gente vai observar? Essa resistência aumentada nessa arteríola eferente diminui o fluxo sanguíneo renal, mas vai aumentar a pressão hidrostática e, consequentemente, a taxa de filtração glomerular. Por quê, professora? Porque o sangue está fluindo aqui nessa região, né? Inicialmente a gente está observando esse sangue fluindo, só que ele fica preso aqui. Por que ele fica preso nessa região? Porque essa arteríola está contraída. Então sai pouco. Se sai pouco sangue dessa região, a gente não consegue trazer muito mais aqui para dentro dessa estrutura. É por isso que a gente tem uma redução desse fluxo sanguíneo renal. Entretanto, por que aumenta a taxa de filtração glomerular? É porque esse sangue vai ficar nessa região, então a gente vai aumentar a pressão hidrostática e, consequentemente, vai conseguir empurrar mais filtrado para essa região do lúmen renal. Vamos observar, então, essas diferentes situações. Se eu pegar aqui a arteríola aferente, aqui sendo a região do glomérulo, e aqui sendo a arteríola eferente. Nessa situação A, nós temos aqui uma contração na arteríola aferente. Então, eu tenho uma diminuição do fluxo sanguíneo renal, consequentemente, uma diminuição nessa pressão hidrostática desse corpúsculo glomerular. Consequentemente, eu tenho menos taxa de filtração glomerular. Na situação B, observem que a gente faz uma contração na arteríola eferente. Então, eu tenho uma redução do fluxo sanguíneo renal. Lembre-se que o sangue vai ficar preso aqui dentro, então não tem como entrar mais sangue. Além disso, eu acumulo esse sangue nessa região, isso aumenta a pressão nessa região e, consequentemente, aumenta a taxa de filtração glomerular. Vamos ver essa próxima situação. Se eu tiver uma vasodilatação na arteríola eferente, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um aumento de fluxo sanguíneo renal, porque o sangue vai estar chegando rapidamente aqui, mas saindo mais rapidamente ainda. Só que como esse sangue está passando rapidamente, fluindo por todo esse complexo, a gente não vai ter um aumento de pressão nessa região do glomérulo. Então, apesar de eu aumentar o fluxo sanguíneo renal, eu vou ter uma redução na taxa de filtração glomerular. E nessa situação D, nós vamos observar o aumento, né, uma vasodilatação aqui dessa arteríola aferente. Então, a gente tem um aumento de fluxo sanguíneo renal chegando, a gente tem um aumento de
pressão nessa região, porque essa região da arteríola eferente, ela não estava em vasodilatação. Então, a gente vai ter uma grande quantidade de sangue nessa região, aumentando a pressão hidrostática local e, consequentemente, aumentando a taxa de filtração glomerular também. Existe a regulação desses parâmetros, né, do fluxo sanguíneo renal e da taxa de filtração glomerular através da nossa inervação simpática. Então, células musculares lisas das artérias renal e das arteríolas aferentes e eferentes podem contrair e, consequentemente, reduzir o fluxo sanguíneo renal. As células granulares presentes nas arteríolas aferentes, elas aumentam a liberação de renina, que vai estimular, então, a diminuição do fluxo sanguíneo renal, porque através da sua via de sinalização, ela vai levar à formação da angiotensina 2, que é o nosso mais potente vasoconstrictor em situações fisiológicas. Existem os processos de regulação desse fluxo sanguíneo renal e também da taxa de filtração glomerular, que nós chamamos de autorregulação, que são divididos em controle miogênico, feedback túbulo glomerular, a presença aí do hormônio antidiurético e também a presença de peptídeos natriuréticos. O controle miogênico ele é semelhante ao que acontece em outros locais do nosso organismo. Se existe um estiramento muito grande dessas arteríolas, isso leva à abertura de canais que são abertos pelo estiramento, levando ao influxo de cargas positivas, um processo de despolarização, que faz com que se abram canais de cálcio dependentes de voltagem, entrando mais cálcio nessas células musculares lisas, isso leva ao processo de contração. Então, contraindo essas arteríolas aferente ou eferente, a gente vai ter uma redução do fluxo sanguíneo renal. Já o processo de autorregulação da taxa de filtração glomerular pelo feedback túbulo glomerular, ele acontece devido a gente ter nessa região aqui da porção final ali do ramo ascendente grosso, né, da alça de Henle, passar entre essas estruturas das arteríolas aferente e eferente, e eles formam o que nós chamamos de aparelho justaglomerular. Porque essas células que estão em íntimo contato, elas têm uma mudança estrutural. Observem que na arteríola aferente nós temos um conjunto de células que são chamadas de células granulares, são células musculares lisas modificadas e que conseguem secretar a renina, que é um hormônio muito importante para o nosso balanço hidroeletrolítico também. E essa região aqui é chamada de mácula densa e é ela que vai ser uma espécie de sensor para a gente saber como é que está o filtrado que está passando nessa região. Se a gente precisa de maior quantidade, se a gente precisa de menor quantidade, em relação ao próprio balanço hidroeletrolítico também. A renina é uma enzima secretada pelos nossos rins, aqui por aquelas células granulares, e ela é importante porque ela converte o angiotensinogênio, que é secretado e produzido ali pelo fígado, em angiotensina 1. Então, em seguida, a angiotensina 1 ela vai ser convertida a angiotensina 2 por uma enzima chamada de enzima conversora de angiotensina, que está expressa bastante no endotélio pulmonar, mas em vários outros locais do nosso organismo também. E essa angiotensina 2 é importante dentro do nosso organismo, porque uma das coisas que ela faz é atuar lá nas arteríolas eferentes renais, fazendo vasoconstricção. Então, ela consegue manter a taxa de filtração glomerular aumentada devido a essa vasoconstricção que é feita na arteríola eferente renal. Além disso, ela atua no córtex da suprarrenal, produzindo aldosterona, que é um hormônio extremamente importante para o balanço aí dos nossos íons, atua aumentando a absorção de sódio, né, principalmente, atua nas regiões do ramo ascendente espesso, medular da nossa alça de Henle, no túbulo distal, no ducto coletor. A angiotensina 2 também atua no túbulo contorcido proximal renal, aumentando a absorção de cloreto de sódio, principalmente a absorção do sódio. Atua no hipotálamo, estimulando a nossa sede e aumentando a secreção de um hormônio chamado de hormônio antidiurético. E ela atua dessa forma, regulando a nossa pressão arterial. Então, a angiotensina 2 ela é importante para a regulação da nossa pressão arterial a longo prazo.
Vamos observar o que é que acontece nesse feedback túbulo-glomerular. Se a gente tem um aumento da taxa de filtração glomerular, esse fluxo através do túbulo ele vai aumentar. Chegando nessa região da mácula densa, a gente vai ter um fluxo aumentado. Substâncias paráquinas podem ser, então, liberadas, elas se difundem a partir dessa mácula densa para atuar nas arteríolas aferentes. E o que é que ela faz na arteríola aferente? Ela contrai a arteríola aferente. Porque se tem muito fluido passando aqui nessa região da mácula densa, está dizendo que a gente pode ter uma limitação, a gente limita esse fluxo renal aqui. E aí existe essa vasoconstricção da arteríola aferente, a resistência local vai aumentar, isso a gente vai fazer com que diminua o fluxo sanguíneo renal, diminuindo essa pressão hidrostática localizada aqui no glomérulo e, consequentemente, reduzindo a taxa de filtração glomerular. Então, a gente mantém um balanço entre esses processos de filtração glomerular. Outra forma de alterar esse processo de filtração glomerular é a atuação do hormônio antidiurético, que é abreviado como ADH ou vasopressina. Então, o hormônio antidiurético, ele recebe esse nome porque ele inibe o processo de diurese. Ele é sintetizado no hipotálamo e ele é armazenado na nossa neurohipófise. A sua secreção é influenciada pela osmolaridade dos fluidos corporais, pela pressão do sistema cardiovascular e pelo consumo do etanol, por exemplo, também. É por isso que quando a pessoa bebe, ela começa a ir mais ao banheiro, podem reparar. Porque o etanol ele inibe a liberação do hormônio antidiurético, então você começa a ter uma diurese aumentada. O aumento dessa osmolaridade aumenta a frequência de disparos lá na região hipotalâmica, que estimula a secreção desse hormônio antidiurético. Além disso, os baroreceptores, quando eles captam reduções do volume sanguíneo ou da pressão arterial, eles estimulam as células secretoras aí do hormônio antidiurético para aumentar, então, a retenção de líquidos, para que a gente possa aumentar o nosso volume sanguíneo e, consequentemente, aumentar a nossa pressão arterial. Qual é o mecanismo que o hormônio antidiurético faz para reduzir, então, essa eliminação de líquidos do nosso organismo? O hormônio antidiurético, que é também chamado de vasopressina, ele se liga aos seus receptores V2, presentes na membrana basolateral aqui é a região renal, tá? Epitélio renal, onde a gente tem a membrana apical, aqui a gente tem o lúmen renal, e aqui a gente tem o espaço intersticial. Então, esse hormônio atua nos seus receptores, que são os receptores V2, na membrana basolateral dessa célula do epitélio renal, e esse receptor está acoplado à proteína GS, então vai levar à ativação da ciclase de adenilil, que vai converter o ATP em AMP cíclico. O AMP cíclico aumentado ativa a PKA, que é a proteína sinase dependente de AMP cíclico, e uma das coisas que essa PKA consegue fazer é fosforilar vesículas que contêm aí aquaporinas na sua estrutura. Quando ela fosforila essas vesículas, ela estimula a colocação dessas aquaporinas nessa região da membrana apical. E isso faz com que, quanto mais água passa nessa região, essa água vai sendo reabsorvida através dessas aquaporinas. Dessa forma, a gente consegue reter mais essa água e, consequentemente, a gente diminui o processo de diurese. Então, é por isso que o hormônio antidiurético consegue reter líquido, porque ele aumenta a expressão de aquaporinas na membrana apical, nas regiões, principalmente ali do ducto coletor, mas também pode ser no túbulo contorcido distal. Aqui a gente está observando a célula principal do ducto coletor. Nós temos também os peptídeos natriurétricos, atuando nessa regulação de filtração glomerular. Observem esse nome, peptídeos natriurétricos. Então, eles estimulam a natriurese, que seria a eliminação de sódio na nossa urina. Quem seriam eles? O peptídeo natriurético A, que é produzido no átrio, o peptídeo natriurético B, que é produzido tanto pelos ventrículos como pelos neurônios, e eles são liberados em que situações? Quando a gente tem estiramento das células cardíacas,
Essas células cardíacas elas vão estirar quando a gente tem um volume sanguíneo muito grande. Então, esses peptídeos eles são liberados e vão atuar na região renal. Além disso, nós temos o próprio peptídeo natriurético C, que é liberado por células endoteliais e também pelas células renais. Geralmente, eles são liberados devido a esse estiramento local. Então, se está tendo esse estiramento local, é porque o volume está em grande quantidade. Então, nosso corpo precisa começar a eliminar mais quantidade de líquidos. Como é que esses peptídeos atuam? Eles podem se ligar aos seus receptores do tipo A, por exemplo, que são receptores catalíticos, com atividade enzimática de ciclase de guanilil. Uma vez ativados, eles vão converter o GTP a GMP cíclico e vão estimular, por exemplo, processos de relaxamento daquela arteríola aferente renal. Se eu relaxo a arteríola aferente renal, eu aumento o fluxo sanguíneo renal, consequentemente, eu aumento a taxa de filtração glomerular e eu consigo eliminar mais líquidos. Além disso, a gente tem aqui, eles podem atuar em outros tipos de receptores, os receptores do tipo C, e isso faz com que eles sejam, então, internalizados e degradados. Então, existe um mecanismo aí de feedback para não deixar aumentar essa quantidade desses peptídeos natriuréticos no nosso organismo. Bom, turma, nós chegamos ao final da nossa videoaula sobre a fisiologia renal, observando os aspectos de anatomia, o fluxo sanguíneo renal e a filtração glomerular. Na nossa próxima aula, nós vamos observar os outros processos, o processo de reabsorção, de secreção e também os mecanismos de concentração e diluição da urina.